Muito bem, 7 horas e 39 minutos, já estamos aqui então recebendo o Carlos Schmeigel Júnior, que é criador de ovelhas aqui na nossa região e vai nos falar um pouco sobre a ovinocultura e inclusive estará tendo aí algum evento relacionado ao tema para tratar sobre esse assunto com quem tem interesse em, de repente, iniciar nesse meio. A gente está recebendo ele aqui agora então. Carlos, tem futuro ovinocultura em Camaquã? Muito bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, escutam. Sim, a ovinocultura tem muito futuro, Camaquã, região como um todo, né? Na verdade, já fomos muito forte na ovinocultura e a ovinocultura ela foi se perdendo ao longo dos anos na nossa região e no nosso estado, podemos dizer, como um todo, porque a ovinocultura ela teve uma mudança de atividade, mesmo sendo ovinocultura, a ovelha, falando especificamente do animal, pode nos fornecer tanto a lã, como sempre foi o carro-chefe no estado, e a carne. Então nós estamos fazendo uma mudança da matriz da ovinocultura e ela está sendo toda voltada para a carne, que é o futuro, né, que eu enxergo da ovinocultura. Não que vai ser abandonada a lã, mas ela vai se tornar, e já é, um produto muito mais prime, um segmento muito mais nichado. Eu enxergo como um grande futuro para a nossa ovinocultura, que já vem sendo a questão da carne, a produção de proteína animal e que se encaixa muito bem também em pequenas propriedades, o que é uma grande realidade aqui no nosso estado. Pois é, eu conversei outro dia com o Arley Mendes, que é presidente lá do Sindicato Rural, e ele falou justamente isso, né, que a ovinocultura ela deu uma desestabilizada um certo período aqui na nossa região, porque estava muito voltada para produção também de lã, e hoje a maioria está se direcionando mais realmente para a carne, e é uma carne que é considerada aí uma carne que todo mundo gosta também, uma carne boa e tem esse campo para trabalhar, né? E aí tu comentou antes, esses dias quando a gente estava conversando ali pelo telefone mesmo, que é uma boa alternativa também para o pequeno agricultor, né? Porque se pensa sempre no grande ali na fazenda, mas que também dá para ser iniciada essa atividade nas pequenas propriedades. Exatamente. Para isso tem que haver uma organização, porque nós precisamos ter um volume para poder vender. Não digo um volume expressivo. Hoje nós temos bons parceiros comerciais aqui na região, bem próximos, São Lourenço, Pelotas, lugares muito próximos, onde pode ser vendido esse produto, né? Vem buscar, mas a gente precisa ter aí seus 30, 40, 50 animais. Mas não precisa ser de um produtor só, a gente só precisa estar organizado e nós temos esta matéria-prima na região. O que nós precisamos é organizar os produtores para que se entregue junto esses materiais e que venha um caminhão, por exemplo, buscar esses animais para uma terminação. Que o foco hoje do mercado ele está em o produtor produz o animal, né, ele faz levando para o lado do bovino, que muita gente que nos escuta deve conhecer, né, o produtor ele faz a cria e a recria na propriedade. Nós temos hoje a terminação, que seria terceirizada, ou seja, temos inúmeros frigoríficos e contando, como, né, se diz popularmente, ou seja, sendo instalados muitos terminações dentro do nosso estado, muitos confinamentos e depois a ponta final, que é o frigorífico que vai fazer essa distribuição. Mas nós temos um mercado muito grande para crescer e a ovinocultura ela encaixa muito bem como participação da fonte de renda do pequeno. A ovelha ela não precisa de muito espaço, dependendo dos animais que nós vamos ter, né? Então, ou seja, eu consigo ter e fazer o consórcio com outras atividades. Mesmo quem planta, por exemplo, fumo, milho, soja, consegue conciliar, ou seja, ter uma área fixa para esses animais ficarem quando elas estiverem vazias ou em processo de reprodução, e depois eu ter uma área, normalmente acaba sendo no inverno, o pessoal tem uma área, faz uma pastagem de azevém, uma pastagem de aveia, uma das nossas cultivares de inverno, e eu consigo terminar e engordar esses cordeiros e entregar gordo no final e início do ano. Para o pessoal ter uma ideia, assim, quem está acostumado daqui a pouco, porque muita gente que mora
no interior e planta fumo, milho, enfim, como tu disse, às vezes cria uma ou duas cabecinhas de gado ali para consumo próprio, às vezes vende para um vizinho também. Quantas ovelhas podem ser criadas no espaço daqui a pouco de uma cabeça de gado? Se tem esse cálculo que pode ser feito para as pessoas entenderem? A gente pode falar um aproximado, isso é uma particularidade de cada propriedade que vai depender do tipo de pastagem que se tem, né? Como vai ser o manejo desses animais. Mas uma vaca de cria, por exemplo, ela vai poder ser, digamos, entre aspas, que a ideia não é substituir as culturas, né, mas, digamos, ela ocupa o mesmo lugar que nós poderíamos colocar de 5 a 8 ovinos, depende, né, a forma como a gente vai manejar esses animais. Mas a vantagem, principalmente para o pequeno produtor que eu vejo na ovinocultura, é justamente, como eu falei, não tenho nada contra a bovinocultura, utilizo ela também dentro da propriedade, mas quem tem uma propriedade pequena muitas vezes tem que pensar que, dependendo do tamanho da propriedade, é inviável ter a bovinocultura como fonte de renda. Como subsistência, eu vou ter meu animal para consumo, é uma coisa. Estamos falando como negócio, né, como fonte de renda, muitas vezes, que eu vou conseguir, como estamos falando, 1, 2 animais. Se eu consigo ter 1, 2, no máximo 5 animais dentro da minha propriedade, eu consigo talvez ter 15, 20, 25 ovinos. E a vantagem do ovino, no meu ponto de vista, em falando como negócio de produção de carne, é a velocidade com que o ovino funciona todo o seu ciclo, né? Então, ou seja, a ovelha, a gestação do ovino é, arredondando, né, para a gente falar em meses, é em torno de 5 meses. Então, em 5 meses, ela te entrega um cordeiro. Hoje nós vemos trabalhando com uma genética de prolificidade. Então, no nosso caso, por exemplo, da cabanha pelego branco, lá nós já estamos com a maioria do rebanho tendo partos gemelares, mas é uma opção nossa. Mas que for um cordeiro, em 5 meses você tem um cordeiro com mais 4, 5 meses de engorda desse cordeiro, você já tem a matéria-prima para ser vendida. Então a gente está falando aí de 9 a 10 meses você está entregando um cordeiro. Se a gente levar em comparação a uma vaca, como não é melhor ou melhor, mas uma comparação para que o público acaba sendo mais acostumado, né? Uma vaca, ela está recém, né, tendo a cria do bezerro. E se a gente falar em recria de um bezerro, a gente vai aí, né, mais um ano e meio para poder ter a terminação dele, e o ciclo da ovelha já se encerrou. E já, né, estamos aptos a, em seguida, já colocar a ovelha em cria de novo. E se for para aumentar rebanho na propriedade, aquela cordeira que nasceu ali, quando ela tiver por volta aí dos seus 8, 9 meses, estando no estado corporal bom, ela já começa a entrar em ciclo e já pode ser encarneirada e seguir a sua vida reprodutiva. Então, ou seja, para um aumento de rebanho também, é um animal que tem uma velocidade bastante rápida. Ou seja, quero começar, eu compro aí 5, 10 cabeças, é muito rápido para eu aumentar rebanho também. E uma das vantagens que eu falo assim, o problema que nós não temos na ovinocultura é para quem vender os cordeiros produzidos. Ou seja, o cordeiro posto no chão é cordeiro vendido, eu costumo dizer. Porque nós temos um déficit de produção de ovinos em função dessa mudança de cultura que tivemos no nosso estado, que basicamente, como nós já falamos, foi uma mudança de cultura com a entrada dos fios sintéticos no mercado. A lã grossa, que a gente fala, né, a lã grosseira, porque a lã ela é dividida, ela é classificada por micras, ou seja, pela espessura do fio de lã. A maioria dos animais tem uma espessura bastante grossa, e a gente tem os animais muito específicos, como merino australiano. Ideal já está um pouco saindo fora, mas ainda é considerado de uma micragem fina. Então são poucas raças de ovelhas que têm uma micragem baixa de lã, né? E essa sim ainda tem um valor comercial, mas mesmo assim, por exemplo, uma lã de ideal que nós estamos falando, que seria, digamos, das lãs finas a mais grossa, que existe uma raça que muita gente conhece, a raça ideal,
é uma lã que o ano passado, por exemplo, foi pago aí 50 centavos, R$1 com sorte o quilo, e era difícil de achar para quem vender. Então, ou seja, o mercado está ficando muito escasso da lã. Tem trabalho sendo feito, mas ele vai ser muito focado mais para essas linhas do merino australiano, que são lãs realmente extremamente finas, e é um mercado ainda também, vai ficar um mercado pequeno. Então, por isso que a ovinocultura se volta para o corte, se volta para a carne, onde temos inúmeras raças muito bem formadas e inclusive raças mais fáceis de criar, mais resistentes, né, com este foco para a carne. Porque, como nós falávamos, o nosso consumo per capita de carne de ovelha, apesar de ser difundido, ele é muito baixo, tanto no estado quanto no Rio Grande do Sul, até mesmo por uma falta de oferta, ou seja, nós produzimos poucos ovinos, ou seja, pelo incrível que pareça, a gente produz muito pouco, ainda se importa do Uruguai ovinos, tem esse espaço de importação, porque não fazemos ovino suficiente. Nosso consumo per capita do Brasil e Rio Grande do Sul não é muito diferente, é em torno de 400 gramas ano per capita de ovinos, então é um consumo muito baixo. E se nós aumentarmos este consumo, a gente não consegue entregar na prateleira. Então, nós precisamos aumentar a produção de ovinos, que é uma carne que tem entrado muito forte, com uma nova pegada, né? A pegada, eu não costumo dizer da gourmetização, mas sim da porcionalização, ou seja, uma carne porcionada para um uso diário e para um uso da nova realidade das famílias. Ou seja, está caindo em desuso aquela carne, por exemplo, você ir lá no mercado, no balcão e comprar um pernil inteiro de cordeiro, que é uma peça que hoje, se a gente vai falar até mesmo de padrão de moradia das pessoas, muitas vezes não entra nem na churrasqueira de um apartamento, né? Então, ou seja, as carnes já porcionadas, porções de meio quilo, né? Porções de 400, meio quilo, porcionado um carré, né, ovino desossado, a moda francesa, o famoso carré francês, hoje se desossando o pernil, tendo ali a picanha, né, que vem a ser o alcatrão, mas chamado de picanha, ou seja, uma carne nobre, saborosa, né, que tem uma boa aceitação por todo o público, mas já agora porcionada e chegando cada vez mais à mesa de cada um de nós. E aí tu disse que tem mercado, né, que com certeza o cordeiro no chão é certo que vai ser vendido. Mas para isso precisa ter uma venda em uma maior quantidade. Então por isso que é importante que pequenos produtores aí, em pequenas propriedades possam criar um número menor até de ovinos, mas unidos conseguirem vender nessa maior quantidade. Isso me parece que é o começo de uma ideia de daqui a pouco surgir uma cooperativa no futuro até, né? De todo mundo colaborar ali para fechar aquela quantidade de venda que é necessária. E aí eu queria que tu contasse um pouco para nós como que tu começou nessa vida aí da ovinocultura, né? nessa cultura. E aí depois também sobre esse evento que vai ter, para quem tem interesse em daqui a pouco iniciar, comparecer e entender mais sobre as viabilidades. Bom, eu sou de família de agricultores, né? Já vem no sangue essa veia da agricultura. A família criou ovinos há muito tempo. Na época que a lã valia alguma coisa, quando foi feita a transição também foi terminados os rebanhos ovinos da família. Fomos orizicultores muitos anos e paramos no momento que decidimos que não estava interessante, paramos com as atividades rurais, mas eu sempre gostei muito da atividade rural, então aí há em torno de 4 anos atrás eu retomei com a atividade, procurei uma propriedade, adquiri uma propriedade. Hoje a Cabanha Pelego Branco fica vizinha a Camaquã, fica na Chuvisca, ali temos uma pequena propriedade também, onde eu organizei ela toda para a cadeia da ovinocultura. Se planta milho, né, outras atividades também, mas o foco principal
da propriedade é a ovinocultura, onde a gente faz um trabalho de ovinocultura de corte e genética voltada para o corte, ou seja, a gente trabalha, né, com genética voltada para quem trabalha, vai trabalhar para o corte. Foi aí até que nasceu essa ideia de organizar o mercado da nossa região, porque, ou seja, o nosso projeto está funcionando e ele vai continuar funcionando, mas eu sou adepto a pensar por que não levar mais pessoas junto num projeto, né? Ou seja, o meu projeto, independente de termos, que nós vamos falar o núcleo ou não, ele vai seguir em frente, vai continuar, mas por que não? Eu vejo que está desarticulado somente a nossa região quanto à ovinocultura. Temos muitos ovinocultores na nossa região, só que por vezes eles não se conhecem, não se falam, não trocam informações, né? Não tem muitas vezes uma assistência técnica adequada para fazer, né, o seu rebanho ovino produzir mais e melhor como pode. Muitas vezes o pessoal torce um pouco o nariz para a ovelha, quem já trabalhou outras vezes, mas por não conhecer a técnica de como cria os ovinos, ou seja, ovelha não é gado, não se cria do mesmo jeito, não dá para eu criar do mesmo jeito, não vai funcionar realmente. Ela se trabalha. Não é mais difícil que o gado, é diferente. Quando a gente entende a técnica, eu particularmente acho mais fácil criar ovelhas. Se a gente for parar para pensar, como eu falei, adoro criar gado, fui criado criando gado e volta e meia tenho para invernar na minha propriedade bois. Então, quando eu falo, para que não pensem que né, demonizando uma atividade, né, e trazendo só mostrando uma nova alternativa, né? Então assim, por exemplo, eu adoro ovinos, ou seja, o ovino me dá a possibilidade, por exemplo, numa propriedade pequena, de ser uma atividade complementar para o filho que queria sair do campo ou para a mulher tocar, ou seja, com o devido treinamento, no bom sentido, qualquer moleque pequenininho ali, qualquer mulher consegue pegar e conter um animal no chão para fazer qualquer tipo de trato. Um bovino, sem um homem, uma mulher forte, sem pegar 2, 3 pessoas, você não contém um bovino para fazer qualquer tipo de manejo. Então, ou seja, a ovelha me dá a possibilidade de menos mão de obra, uma pessoa fazer boa parte da atividade de forma muito mais fácil. Então, trazendo para esta realidade, foi onde eu implantei a cabanha, está no processo de implantação, né, mas já estamos produzindo, vendendo o produto para os nossos frigoríficos locais e produzindo genética também, ou seja, já estamos, né, mandando genética da cabanha pelego branco para fora e fornecendo matrizes, fornecendo machos também reprodutores. Então o projeto já tem andado muito bem e realmente de uma paixão, mas enxergando também este potencial de negócio, nem só de paixão, né, se vive, né? O bolso precisa também. Então ela é sim uma atividade rentável, ela é uma atividade que compensa. Como muita gente fala e eu concordo, não indico que se torne a atividade principal de uma propriedade. Pode se tornar sim, mas não comece com este intuito para qualquer problema depois não ser culpa também da ovinocultura. Toda atividade tem seus percalços, anos melhores, anos piores, mas falando, por exemplo, em preço de venda, a gente tem mantido um preço bastante estável, 10, 11, 13 reais o quilo, se falar por quilo, comparando com o próprio bovino, que é meio incomparável, porque são atividades diferentes, mas é um preço bem interessante para a gente trabalhar. Eu estava trazendo antes a cotação aqui para a região, é por volta de 10 reais o quilo. Então assim, o ovino, a gente vai trabalhar mais ou menos nisso, claro, animal por animal dá menos, porque o peso é menor, mas como eu falei, a atividade é uma atividade muito mais rápida, uma atividade que consome muito menos espaço por unidade animal, menos alimentação, então ela se torna bem rentável e interessante, bem manejada. Então, esse é o nosso convite, na verdade, para que nós formemos aqui Camaquã e região, é extensiva a toda a nossa região, um núcleo de criadores de ovinos. Que dentro do estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma política de incentivo à ovinocultura para retomar essa atividade e para nós podermos ter acesso até mesmo a verbas para trazer capacitação, assistência técnica, diversas
formas de auxílio para os ovinocultores, a gente precisa ter algo formalizado. Então a ideia é agora, no dia 30, né, às 19h30, no Sindicato Rural. A gente pede encarecidamente a todos aí os ovinocultores, e quando a gente fala ovinocultor, não é quem tem 300, 100, 150 ovelhas. Quem tem 10 ovelhas, quem tem 5 ovelhas, quem tem poucos animais, este é a pessoa mais indicada, inclusive, para participar. Quem é grande, melhor ainda, nos ajuda muito, mas é focado no pequeno, para que a gente possa trazer capacitação e ajudar, inclusive, na orientação dos produtores para sincronizar essas vendas. Como a gente falou, 10 de cada um com 3 produtores com 10, a gente tem 30, já é possível conseguir uma venda aí com um caminhão pequeno que vem buscar da volta alguns compradores. Então, ou seja, a gente juntando 3, 4, 5 produtores já consegue fazer uma venda interessante para todo mundo. Essa união é importante, ela é muito vista na agricultura, né? Nas cooperativas, como eu disse, inclusive, né? Não necessariamente um produtor só precisa plantar tudo ou criar tudo, né? Ele pode unir a sua criação com a do vizinho, enfim, ou de outra pessoa que está criando, para poder viabilizar, né? Mas muito interessante, e eu pretendo e acredito que estarei presente aí nessa reunião para acompanhar e depois trazer as informações também, e vamos fazer daqui a pouco uma matéria também para reforçar o convite para todos que têm interesse aí no assunto. Muito obrigado pela sua participação aí, por nos explicar aí também essa alternativa. A gente fala muito aqui no Campo em Dia sobre a diversificação, né, e sobre essas alternativas que se tem para ter outras rendas e não trabalhar em cima de uma renda só, né? Porque daqui a pouco dá aí um prejuízo, como tu disse, em algum tipo de atividade, e isso acaba deixando a pessoa refém, né? O produtor refém. Então a gente fala muito sobre esse assunto e com certeza vamos acompanhar. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, então, convidar mais uma vez todo mundo aí para dia 30 agora, às 19h30, se fazer presente no Sindicato Rural, e pedimos também encarecidamente quem puder fazer sua confirmação pelo WhatsApp do Sindicato Rural, até para a gente saber, né, se vai ter um público interessado para a gente levar à frente. Não precisamos de muitas pessoas, precisamos aí de 15, 20 pessoas realmente interessadas, a gente consegue fazer, porque a ideia é, mesmo você não tendo certeza, a gente pede para que os produtores compareçam, que o importante é nós formalizarmos a existência do núcleo. Ele existindo com 15, 20 pessoas, depois a gente trabalha para agregar mais pessoas, mas precisa existir de fato para que nós possamos trazer essa ajuda à ovinocultura da região. Agora são 8h01, nós daqui a pouco vamos conversar ainda com o Ranieri do Sicredi aqui, trazer as novidades também aí da cooperativa do Sicredi.